Voltamos ao nosso programa Brasileirando com a presença ilustre aí de Rossino Crispim. Estamos conversando, no primeiro bloco a gente falou sobre a questão das tuas origens, né, Rossino? Aí no segundo bloco eu queria saber de você, assim, como é que você se formou no sentido das referências, né? Você tem a tua história e aí você começa a ler, começa a ver, começa a escrever, porque né, você também é um criador, um compositor. Como é que foi essa tua formação em termos de referências? Quais são as tuas referências de um modo geral, assim? Bem, eu sempre gostei de dividir assim, a música popular em duas fases criativas, né? Você tem a parte literária, né, e a parte musical propriamente dita, né? E eu sempre tentei buscar um equilíbrio entre essas duas partes, né? Nunca quis ser só um instrumentista, né, que não escreve, né? Ou ser um poeta que não toca o instrumento, né? Então eu tentei sempre juntar as duas coisas. E a literatura teve um papel fundamental nisso, né? Eu dei a sorte de ter tido excelentes professores de português, né? Uma delas, inclusive, a professora Aurelice, né? Grande Aurelice, minha amiga até hoje, né? Me emprestou assim, praticamente a biblioteca dela, né? Eu chegava na casa da Aurelice e ela estava com um livro para eu ler, entendeu? E quando eu ia devolver esse livro, ela estava com outro. Então eu fiquei lendo, né, os livros, né? E aí eu tive contato com Jorge Amado, né, o Trão Dourado, né, essa galera Machado de Assis, né? Toda da nossa literatura brasileira. Os clássicos, Os né? clássicos, né? E depois, o que foi fundamental para o meu estilo de escrever, eu tive contato com o simbolista, né? Com o simbolismo, né? Lógico, principalmente com Cruz de Souza e o Alfonso Guimarães. Né? E acho que até hoje, quando eu escrevo, eu trago, né, essa herança simbolista, né? Essa coisa de você escrever por imagens, né? Entendeu? Não entregar o conteúdo de bandeja, né? Assim, né? É lógico, o simbolismo ele tinha muito aquele foco, né, naquela coisa mais escura, né? Mais mórbida, né? A gente sai um pouco disso, mas mantendo aquela pegada de imagens, né? De sugestão de sinestesias, entendeu? O Cruz, você estava descrevendo aí o estilo do Cruz de Souza, que tem todos esses aspectos. Para mim, ele é o simbolista brasileiro, o simbolismo brasileiro, né? E a ideia de você ter essa referência muito clara, né? Hoje você está falando aqui, para você é muito claro essa referência na tua composição, como é que você percebeu que isso influenciou. E meu estilo, no né? teu estilo, isso. Então, se eu tentar fazer diferente, eu vou estar fugindo do meu estilo, né? Então, eu deixo o barco correr e vou seguindo. Né? E como é que você começou a perceber essa questão do estilo em relação aos estilos que foram referenciais para você? Quais foram os estilos referenciais, assim? A questão por exemplo, da composição musical, a questão dos festivais, por exemplo, você deve ter frequentado, participado. Como é que foi? Fala um pouco assim. Festival eu participei ou só como músico, né, só acompanhando, né, outros cantores, né, e também com composições minhas, né? E legal isso que eu não sei se eu pararia, né, se depois daquele Natal dos 7 anos de idade, né, se eu pararia com a música, eu não sei. Mas certamente os festivais me ajudaram a seguir, né? Porque eu sempre obtive resultados legais nos festivais, né? Então esses troféus, né, eles são assim um marcador, né? Um marcador e um empurrão, né? Vai, cara, vai que tá dando certo, né? Entendeu? Então, assim, o festival estudantil, né? Eu lembro que a gente ganhou um festival uma vez estudantil dali da Baixada, né? Assim, com condições totalmente adversas, né? A gente foi para um festival estudantil, era eu mais um amigo, Luiz Cláudio, e mais umas 4, 5 meninas fazendo vocal, né? E isso era eu com violão, né? E o Luiz Cláudio com uma panderola, né? E nesse festival tinha gente com contrabaixo, guitarra, bateria, né? A gente olhou assim, rapaz, esse negócio é sério,
né? E no final a diretora lá foi anunciar, né, vencedor do festival estudantil da Baixada. Imagina! Ganhamos o festival. Legal. Né? Uma festa na escola. Pô, total. Quando a gente voltou para a escola, né? Porque a qualidade estava para além do recurso técnico, sem né? dúvida. Tinha aí o aspecto do teu referencial, provavelmente a composição era tua. Era parceria. Era uma parceria tua e do Luiz Cláudio. Do Luiz Cláudio. Quer dizer, o valor das tuas referências, sem tanto dúvida. na letra, era letra e música, era canção, isso, né? Era letra e harmonia, né? E uma vez também eu lembro, isso já no antigo 2º grau, Colégio Gomes Freire de Andrade na Penha, a situação parecida, eu tirei melhor arranjo com uma música, né, que foi voz e violão. Entendeu? Também tinha de tudo no festival, tinha todos os instrumentos, né? Bandas, né? E a música voz e violão, e tirei melhor arranjo. Falei, caramba, o negócio está dando certo. O caminho é esse, né? O caminho é esse. Da né? tua forma... Então, da tua formação, porque aí, por exemplo, você estava falando desse festival e certamente de outros festivais que você deve ter participado. Com composições próprias. Sim, né? sim. Sempre com composições próprias. Então, como é que você começa a compor? Assim? Você é muito cedo? Você já compôs, por exemplo? Você consegue lembrar da tua primeira canção que você compôs? Assim? Lembro. Lembra, lógico, né? Lógico, né? O primeiro filho. Foi daquela fase brega mesmo, né? Aquela fase que foi bem inicial mesmo, né? Você tinha... ouvia muita coisa, né? Muita, né? Assim, de tudo, O que né? você ouvia nessa época que você começou a compor, por exemplo? O que você estava ouvindo? Você... Além do Milton, além do pessoal do Clube da Esquina. Isso veio mais depois, né? Depois. Mas aquele iníciozão mesmo era o que tocava lá na Rádio AM, né? Que pegava na Rádio AM. Então a gente ouvia Amado Batista, né? José Augusto, né? Roberto Carlos sempre, né? Sim. Roberto Carlos, ele atravessa estilos e gerações, né? Então, esse início foi assim. E essa minha primeira música, que se não me engano se chamava Desabafo. Né? Desabafo com quantos anos? Tem tudo a ver com... Desabafo com quantos anos? Era muito novo. Novinho, muito né? Muito Desabafo novo. Gostaria de dizer tudo que tenho a falar. Prometa que vai compreender, porque vou desabafar. Legal. Era em Mi maior. Em Mi maior, aquele... Misão. Isso aí. E você, Lória, depois foi ouvir Milton, fez teus referenciais de literatura. Como é que foi essa passagem para uma visão mais, assim, os festivais foram te formando também como compositor? Sem dúvida. Né? Você sempre teve essa visão criativa em relação às tuas referências, né? De trazer as referências e criar a partir delas, não só de reproduzir. Correto. Né? Você sempre teve essa percepção. Mas quando é que você começou a perceber, a ter consciência da importância de eu preciso aprimorar minha técnica e na medida em que eu aprimoro a minha técnica, eu consigo, de alguma forma, ter mais ferramentas, mais recursos para criar. Quando é que foi que aconteceu essa passagem? Isso é muito natural. Quando você começa a se interessar por uma música um pouco mais sofisticada, como a música dos Mineiros, por exemplo, né? Você não tem saída. Você tem que estudar o instrumento, né? Porque os caras pegam pesada. Né? Você tocar um Beto Guedes, Lô Borges, né? Você precisa, no mínimo, praticar, né? Agora, você pode também estudar mais para conhecer um pouco da teoria daquilo. Isso. Né? E isso que é o pulo do gato, né? Quando você começa a entrar um pouco na teoria das coisas, né? Então, é legal praticar, é imprescindível praticar, né? Mas você precisa ler, né? Você precisa conhecer as estruturas, entendeu? Né? Para você poder ir mais longe, né? A gente está finalizando o segundo bloco, então no terceiro bloco a gente começa falando exatamente desse tema, desse ponto. Então, assim, quem foram os teus referenciais no sentido de escola, de professores, ou seja, com quem você começou a dialogar no sentido de adquirir, de se aprimorar tecnicamente, de começar a perceber de uma forma mais consciente o que você estava fazendo. A gente começa o terceiro bloco falando desse assunto. Daqui a pouco a gente volta. Tá ótimo.